Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Vanessa Pitanga, que mora na cidade Barra do Gil, Bahia. Fiz aniversário esses dias, minha amiga, Deus te abençoe, tá? Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui com a participação do nosso canal, nosso amigo Everton Araújo, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai você? Eu vou bem, graças a Deus, meu querido. É uma satisfação enorme. Eu que agradeço, tá? Que Deus te abençoe desde já. Meu amigo, analisando o Evangelho de Jesus, a passagem que ele lava os pés do discípulo, o que você acha de lição que ele deixou pra gente nesse procedimento? Um sinal de humildade, de compaixão, né? De misericórdia, além de ensinar a verdadeira disciplina, né? Que é de servir uns aos outros. Show de bola, né? O reino é servir, né? Isso. Então é isso que nós temos que entender, é mais ou menos isso. Meu amigo, qual a mensagem para a tarde desse dia? Hoje nós marcamos uma mensagem que Deus colocou em nosso coração, enquanto nós estávamos meditando na passagem, no livro de Isaías, capítulo 59, verso de número 1, que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos obstruídos para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para com todos, né, na humanidade. Muitas das vezes nós se encontramos e falamos: o profeta Isaías é um profeta messiânico que profetiza a respeito da vinda do Messias, verdadeiramente, mas todos nós já ouvimos. Mas muitas das vezes a sociedade se encontra abandonada, muitas das vezes se encontra numa situação que fala assim: Deus nos abandonou. O Brasil se encontra numa ocasião que fala: Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, Deus deixou a gente abandonado, desamparado. Mas na verdade, Deus só está esperando eu e você reconhecer que Ele é tudo na nossa vida, que Ele é tudo para conosco, reconhecer a nossa humanidade e se arrepender dos nossos pecados. Porque a Bíblia nos diz a respeito desta mensagem que acabamos de ler, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Está sempre estendida, é ao contrário. Foi por isso que na passagem de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vai morrer de braços abertos na cruz do Calvário. Ele vai declarar com a seguinte mensagem, falar assim: olha, está consumado. Ele está dizendo: está pago a dívida do pecador. Está pago através do meu sangue, através do meu ato de entregar a minha própria vida por vocês. Isso não é motivo de a gente falar assim: não, Deus nos abandonou. Qualquer coisinha que acontece na vida do ser humano, ele fala: Deus nos abandonou, Deus nos jogou de canto, Deus não quer saber de mim. Muitas das vezes até dentro da igreja, muitas pessoas falam assim: por uma situação que está passando, um deserto que passa, Jesus não está mais comigo. Mas Deus nos diz: olha, eu estou convosco a todo tempo, e não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei quem? O Consolador. E a passagem de Isaías está declarando isso a respeito da crucificação. Eu morri de braços abertos para abraçar todos. É por isso que fala na Bíblia, no livro de Mateus, ele vai nos dizer assim, que ainda que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é preciso crer, é preciso renunciar ao mundo para poder aceitar Cristo. Mas aí, muitas vezes fala assim: nós oramos, buscamos, falamos com Deus e não obtivemos resposta. Mas Jesus está dizendo assim: meus ouvidos não estão tampados, mas depende do jeito que você ora. A Bíblia nos diz que não é para a gente orar como os fariseus oravam, dizendo: Senhor, no meio de praças, gritando, escandalizando muitas das vezes. A Bíblia nos fala de uma oração
a qual é particular minha e particular sua. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus, que Ele te recompensará publicamente. Ou seja, você entrou no quarto chorando, vai sair do seu quarto sorrindo. Você entrou dolorido, vai sair dali curado, restituído por aquilo que Deus tem para te entregar. Mas muitas das vezes nós não queremos reconhecer que somos dependentes dEle, que somos totalmente dependentes de Deus. E Isaías, ele traz essa mensagem antes de acontecer a crucificação. Ele traz essa receptiva mensagem dizendo: Deus não te abandonou. Deus não é surdo e muito menos incapaz de te responder. Mas no silêncio de Deus Ele te responde. O silêncio na vida do homem é um tabu que precisa ser quebrado. Porque Deus não te responde porque você está pedindo de uma maneira errada. Se você pedir: Deus me dá, Deus não vai te dar nada. Mas ore reconhecendo o seu erro. Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu falhei em pensar, em ver, em ouvir. Muitas das vezes no seu agir, na sua atitude, nós pecamos. Mas reconhecer isso é um tabu. Mas quando você aprender, como a gente acabou de dizer no início, o sinal de humildade que Deus nos deixara de servir uns aos outros, lavando os pés dos discípulos, quando a gente reconhecer esse ato simbólico de misericórdia, que vai ser o que Deus queira para conosco. É isso que Deus quer nos dizer. É preciso nós reconhecer em humildade, como servos, se humilhar perante a Ele, rasgar o nosso coração verdadeiramente, ter uma atitude de reconhecer as nossas falhas, para que Ele possa vir assim com o seu bálsamo, com a sua misericórdia, com a presença dEle, nos abraçar de uma forma extraordinária. Isaías, ele vai relatar esse fato antes mesmo de acontecer. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele vai fazer uma coisa que nenhum homem pôde fazer. Ele vai entregar a sua vida por uma humanidade a qual jamais ele ia conhecer, mas ia passar a conhecer depois que todos aqueles reconhecessem. Jesus salvou mais na sua morte do que na sua vida. Como assim? Porque até hoje Ele está salvando. Basta eu e você reconhecer. E o intuito desta mensagem é que você possa compreender que Deus jamais te abandonou. Deus jamais virou as costas para você. Deus jamais falou: eu não vou ouvir a sua oração. Eu não vou ouvir o seu clamor. Não, Ele está lá dizendo: eu estou esperando você orar para mim poder ouvir. Eu estou te esperando de braços abertos para poder te aceitar de volta. Lucas 15:11, ele vai nos relatar a respeito de um filho pródigo que vendeu tudo, gastou toda a sua herança, matando seu pai assim, antes de que ele morresse. Muitas das vezes eu e você queremos admirar o mundo afora, mas isso daí não vale de nada, porque reconheceremos que o nosso lugar é na casa do Pai. E hoje Jesus te chama para isso. É tempo de nós se arrependermos. É tempo de reconhecermos a nossa humanificação e voltarmos para o altar de Cristo. Porque Ele está de braços abertos para que possa te salvar. E com seus ouvidos atentos para que possa te ouvir. Mas o que basta para eu e você fazer isso é reconhecer os nossos pecados, que é o que faz a nossa divisão entre nós e o nosso Deus. Muitas das vezes isso se torna um problema, meu amigo. Porque queremos tanto, mas não queremos reconhecer que pecamos. O reconhecimento do nosso pecado é um sinal de humilhação. Davi, a partir do momento que reconheceu o seu pecado, Deus fez algo extraordinário na vida dele. Restituiu um reinado. Restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Porque depois que ele pecou com Betseba, ele foi se humilhar. Ele falou assim: eu preciso de Deus para que Ele possa agir de misericórdia. Porque enquanto tem fôlego de vida, há esperança para esta criança, para mim. Mas Deus tinha outro propósito. Tirou aquele filho que nasceu do pecado. Simbolizando assim: no pecado estávamos mortos. Mas depois da vinda de Cristo, Ele nos restituiu para a vida. Olha que interessante.
Por um homem entrou um pecado. Paulo já nos escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5. Por um homem entrou um pecado. E nele operou a morte até o dia de hoje. Mas por outro homem entrou a graça. E a graça superabundou para a vida. Olha aí que interessante, irmãos. Na vida de Davi foi assim. Reconheceu o seu pecado. Depois disso ele levantou, comeu. Foi, vestiu suas trajes e sacrificou ao Senhor. Depois de muito tempo nasceu o filho. O filho da promessa para o trono. Sabe o que é isso? Reconhecendo o seu pecado, você adquire uma virtude. Como assim? O arrependimento. E o arrependimento opera a vida. E a vida com abundância. E desta vida vai gerar o fruto da sua promessa. Ou seja, aquele que te sucederá. Aquela promessa a qual Deus nos prometeu. Que Jesus nos prometeu na cruz do Calvário. Que nós estaremos com o Pai e nas suas muitas moradas. Esse é o intuito da mensagem de Isaías. Uma mensagem de paz. Uma mensagem de restituição. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem que pode tocar no íntimo, no profundo do coração. Basta eu e você querer abrir o nosso coração para que podemos entender o propósito de Deus para com a nossa vida. Né? A cruz simboliza algo muito interessante para conosco. Porque simboliza a morte, mas também a ressurreição de Cristo. A mesma coisa é a mensagem de Isaías. O povo naquele tempo estava tão afastado de Deus que precisou Isaías fazer uma timbologia, fazer uma cronologia totalmente adversa através de Deus para poder alcançar o povo através da mensagem de Deus. Para que o povo possaiba se arrepender, poderia se arrepender, para que eles pudessem abrir os olhos e falar assim, não, tem algo vindo por aí, algo diferenciado, algo novo que vamos ter que entender, vamos ter que aceitar, vamos ter que voltar para a graça de nosso Deus. Né? E esse é o intuito da mensagem hoje, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Né? Mas antes de encerrar, com a permissão do nosso amigo, eu queria poder fazer uma oração com todos, em nome do Senhor Jesus, para abençoar a sua vida, abençoar esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Amém, meu irmão? Vou ficar à vontade, meu amigo. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor da glória, por estarmos aqui nesta tarde diante da Tua presença, através dessa rica e poderosa mensagem, Senhor, a qual, Papai querido, o Senhor conduziu do começo, o meio e o fim diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor possa continuar a ministrar em nossos corações, palpitando, Papai querido, abundantemente, com vigor, com autoridade, restituindo, Papai querido, e a cada dia se fortalecendo em nosso coração, porque a fé, Papai querido, vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. E eu creio, Papai querido, que nesta tarde o Senhor já está alcançando muitas almas através deste canal diante da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó, inovador hoje, teve até oração. Ó, um mistério aí. O nosso amigo Everton Araújo, presbítero, preleitor, congrega no Ministério Cardebras, Vida Nova, Campinas, São Paulo. Casado com Jéssica Aline, e ele também mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meu amigo, quer deixar o contato aí para pregar em alguma igreja? Pode falar o número, fazendo favor? Nós falamos sim, no número 19 974 10 8911. Este é o telefone do WhatsApp e do nosso celular particular. Amém? O irmão vai estar pregando acho que dia 12, né? Eu estava vendo lá, não, onde vai ser, né? Isso, na Igreja Monte Santo, lá no DIC 6. Olha aí, show de bola, pela graça de Deus. E nos ajude aí, se inscrevendo, compartilhando. A gente abre programa aí, geralmente, para assistir, é só tragédia. Tragédias, a pessoa pedindo dinheiro. Aqui é tudo pela graça de Deus. Então nos ajude se inscrevendo, compartilhando. Caminhe essa mensagem para algum abençoado que às vezes está precisando. Eu quero mandar um abraço aqui. Esse mês está fazendo um ano que a gente está com esse projeto pela graça de Deus. Começou há um ano atrás, em fevereiro do ano passado. E o nosso amigo Rodrigo Silva, que abriu na área da mensagem mesmo, pela graça de Deus. Foi muito lindo.
Mandar um abraço para ele, Rodrigo Silva, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meu amigo, Deus te abençoe grandemente, tá? Pela graça de Deus. Mandar um abraço também para Lucas Rafael, que mora no bairro Chácaras Campos Elísio. Meu amigo, quer agradecer, mandar um abraço para alguém aí? Eu quero agradecer o apoio do meu tio que nos acompanha hoje, graças a Deus também, tá nos aguardando aí. Quero agradecer também a minha esposa que me apoiou bastante. Um abraço, amor, que Deus continue te abençoando e te honrando. Quero agradecer também a vida dos meus pastores presidentes daqui do Campo de Campinas, o nosso pastor Marcos e a pastora Priscila. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Manda um abraço lá pro nosso pastor Marcos lá, porque uma vez ungido como pastor é pastor de todos. Um abraço para ele lá, tá? Maravilha. Quando eu fui lá, eu comecei alguns minutinhos com ele pela graça de Deus e a gente boa. Esse é o terceiro que eu tentei desse ministério, que eu tentei o João, o Claudemir abençoado. Obrigado pela sua humildade, né? Maravilha. Participar conosco aqui, que Deus abençoe grandemente você e o companheiro. Desde já, um abraço a todos, fica com Deus, até a próxima. Papai Nosso